Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Desta feita nós estaremos na lição de número 5, trazendo um comentário a respeito do poder da palavra profética vindo de dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que trouxe uma explosão, né, de ânimo para os judeus ali na época, quando eles estavam reconstruindo novamente o templo de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Amém? Eu te convido a ficar até o final deste vídeo, onde nós estaremos comentando este assunto. Vamos lá? Muito bem. Na lição de número 4, nós falamos a respeito da construção do templo quando ela começa, né? E ela vai começar ali no ano 536, porque no ano 538 foi o ano em que Ciro, né, fez o decreto. 2 anos depois, Zorobabel, então juntamente com o sumo sacerdote Josué e os demais cabeças de tribo, né, aqueles demais líderes, juntamente com uma multidão que vai para Jerusalém, ali eles edificam o altar e começam a construir o templo, né? Só que no ano 534, os samaritanos aí, juntamente com aqueles povos ali, eles fazem uma investida, né, perversa, mentirosa, para tentar impedir ali com que os judeus continuassem aquela obra, né, reedificando o templo. E aí eles vão até Artaxerxes, e ali ele não conhecia o decreto de Ciro, e acabou que ele permitiu que aquela solicitação deles fosse atendida, e assim eles vão com violência para cima do povo de Israel, para que eles parassem ali. E eles acabaram intimidando os judeus. Eles não consultaram a Deus, também eles não foram reivindicar os seus direitos, visto que havia um decreto de Ciro, né, no ano 538, eles não foram em busca disso, e acabou que eles ficaram então pararam o templo ali, né? E é aí onde Deus levanta então 2 profetas, né? Isso já 14 a 15 anos após, né, é onde Deus levanta 2 profetas, que é o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que são ali contemporâneos, né? Eles são ali do mesmo período, eles vão profetizar já bem pertinho um do outro. E ali, né, já no ano 520, Ageu então profetiza a respeito, né, daquela construção, onde ele vai falar sobre a construção do templo, que Deus estava, né, zangado porque o povo estava construindo, fazendo a reforma das suas próprias moradias, né, e estava esquecendo do templo, haviam parado o templo, né. Também vem Zorobabel e fala também a respeito dos 2 líderes, né, vem o Zacarias, né, e ele fala a respeito dos dois líderes, que é o Zorobabel, que era o governador, né, da época, que saiu com essa missão lá da Babilônia, né, e o sumo sacerdote Josué. E é isso que a gente vai estar, né, comentando nessa lição de hoje. Lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Texto áureo. Ao 24º dia do mês 9º do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo:
Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18. Em verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A leitura diária, o poder da palavra profética, o poder de Deus sobre os anciões, o poder de Deus sobre o rei Dario, o poder de Deus traz prosperidade, o poder de Deus sobre o ministério e o poder de Deus sobre os recursos. Então, todas essas estão lá no livro de Esdras e também as duas últimas no livro de Ageu, capítulo 2 de Ageu. A leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2, e Ageu capítulo 1, versículo 1 e 12, e Zacarias capítulo 4 e versículo 6 e 10. Esdras capítulo 5, e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram os judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu 1, no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6, e respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Então aqui nós temos na leitura bíblica em classe, nós temos aqui a leitura em Esdras, em Ageu e Zacarias, que é para a gente poder então entender, o comentário desta lição. Qual é o objetivo? O objetivo geral é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel e os objetivos específicos, mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus e explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Comentário. A introdução. Nesta lição, estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Então, a gente vai ver que Deus vai usar, de uma forma poderosa, Deus vai se manifestar e usando esses 2 homens para dizer ao povo, de que eles deveriam retomar a construção. Então a gente vê, queridos, que o nosso Deus está sempre monitorando tudo, Todas as coisas estão debaixo dos olhos de Deus, todas as coisas. Então, aquela construção estava parada, mas Deus estava monitorando tudo, Deus estava observando tudo, até que chegou o tempo em que Deus levanta esses 2 homens, e aí a gente vai ver novamente, que o avivamento sempre parte,
da parte de Deus, né? Deus levanta alguém para que haja o avivamento. Então ali há uma explosão de ânimo, né? É o que a gente vai ver aqui nessa lição. Há uma explosão de ânimo na vida daqueles dois homens, né? Que era Zorobabel, que era o governador na época, e também do sumo sacerdote, que era o Josué, né? E com isso o povo também, né, se anima com aquilo e eles creem, né, conforme estava escrito lá na palavra do Senhor. Se você observar aqui, né, a própria Bíblia vai falar aqui no livro de Ageu que o povo, né, temeu aqui, né, que eles naquele momento eles entendem que ele estava sendo enviado e temeu o povo diante do Senhor, né? Eles temeram diante de Deus. Então, quer dizer, ali partiu então um avivamento. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu 1:1, e depois levantou-se Zacarias capítulo 4, versículo 1 e 6. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Vejamos, então, naquele momento Deus levanta esses homens, né? Provavelmente Ageu nessa época estava com 75 anos, já era um ancião, né? E pela sua idade, isso mostra que ele já do começo lá do cativeiro, né, ele provavelmente deve ter nascido ali na Babilônia, né, e com certeza tinha alguma lembrança, pelo menos do que seus pais falavam a respeito do templo, né, mas esse homem se levanta, né, pela mão de Deus, e ele vai trazer ali aquela palavra que era uma palavra, né, que era uma repreensão, Deus estava repreendendo, e ele vai falar a respeito, e você vai ver lá na frente, ele vai falar a respeito de uma depressão econômica que tem o povo, que sofre a nação, e com isso eles tendo dificuldades, né, financeiras e tudo mais, e Deus dizendo para eles que o que estava acontecendo era justamente porque eles tinham parado a obra do Senhor para cuidar das suas próprias vidas. Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Zacarias capítulo 4, versículo de 1 a 4 e 13. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Zacarias 4:7. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Então, como a gente vai ver, né, Zorobabel é o líder que sai ali da Babilônia, né, juntamente com o sumo sacerdote, né, o Josué. Eles dois saem ali, né, endereçados justamente para reerguer o templo lá em Jerusalém. Então, a obra que eles começaram, eles tinham que terminar, né? Então a Bíblia vai dizer que Deus aperfeiçoa, né? E a obra que a gente começa, né,
nós terminamos em nome do Senhor. Então, se Deus nos deu uma missão, a missão precisa ser cumprida. Então, Deus deu uma missão para esse homem, Deus deu uma missão dele, e a missão dele era reedificar o templo. Então, ele precisava cumprir a missão que Deus deu. Então, ao longo do caminho veio o desânimo? Veio, né? Porque ali já no segundo ano, né, em 534, quando os samaritanos se levantam para querer impedir a obra, né, eles acabam aceitando. E a igreja, irmãos, ela não pode de maneira nenhuma, né, aceitar qualquer ameaça, né? Tem um ditado popular que diz que cachorro que ladra não morde, né? Então, assim, eles deveriam ter buscado a presença do Senhor, eles deveriam ter consultado a Deus e disse: Senhor, não foi o Senhor quem nos trouxe de lá, né? Não foi o Senhor quem nos tirou de lá, da Babilônia? Não foi o Senhor que nos tirou? O Senhor não cumpriu a sua palavra, que o Senhor disse que depois de 70 anos o Senhor iria nos tirar? Por que nós agora estamos sofrendo isso, né, com os samaritanos? Então, claro que Deus iria mostrar para eles que a perseguição iria continuar, as dificuldades iriam continuar. Porque, queridos, não existe, né, vida mansa para ninguém aqui na terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflição sempre, não adianta, não é? A gente vai sofrer perseguições, né? Jesus fala que isso aconteceu com ele e aconteceria também com os seus servos. Então, a igreja, ela não está passiva das perseguições. Não, a perseguição, ela faz parte da vida cotidiana do povo de Deus aqui na terra. O povo de Deus, ele é perseguido, né? Então, não deixaria de existir perseguições, né? Porém, né, eles seriam vitoriosos se eles tivessem consultado ao Senhor. Então, Zorobabel, claro, né, ele um líder político, e muitas vezes, o que a gente vê? A gente vê que nós ficamos muito confiados nessa questão política. E aí a igreja precisa cuidar com isso, porque a igreja, ela é um organismo vivo, né? A igreja, tudo bem, ela tem a sua organização. Como organização, tem também essa questão social, essa questão política, né? Mas a igreja precisa entender que ela é um organismo vivo, que ela sobrevive pelo Espírito, né? Que o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, todo líder espiritual, ele precisa ter a visão de Deus. Ele precisa ter a visão de Deus. Porque se ele tiver só a visão política, ele não conseguirá fazer aquilo, né? Ele não conseguirá ir até o fim na missão que Deus entregou para ele. Então foi o que aconteceu com Zorobabel, né? Veio aquele desânimo, mas aí, né, Deus levanta então esses homens de Deus, né, esses profetas, e esses profetas então vêm com uma palavra, né, tanto para ele, quanto para o povo, quanto para o sumo sacerdote, e ali eles recebem aquela injeção de ânimo e começam novamente a reerguer o templo. Josué, o sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa, né? A mitra, os irmãos já devem ter lido e já devem ter estudado sobre a questão das vestes sacerdotais, né? Que a mitra era aquele chapéu que o sacerdote colocava na cabeça, né? E que tinha uma lâminazinha de ouro aqui na frente, escrito Santidade ao Senhor, né?
Então ele recebe vestes novas. Isto mostra que o sumo sacerdote provavelmente, né, havia saído da linha, havia saído do prumo, como foi comentado no comentário da lição, da lição anterior, a lição de número 4. Né? Então ele havia saído do prumo, né, estava com suas vestes sujas, estava agora precisando se purificar, mas esse homem ele recebe uma nova oportunidade de Deus, né? Então ele faz uma troca nas suas vestes, mas não é a questão das vestes físicas, né? Mas as vestes espirituais, né? Que precisam estar limpas, que precisam estar brancas, né? E ali ele coloca, né, a mitra limpa na sua cabeça, para que o nome santidade ao Senhor esteja ali bem exposto, né? E ele como representante espiritual. E aí vem também o povo, né? O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu capítulo 1, versículo 6 e 9. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Então, Ageu 1, 8. Então, ali, o povo também recebeu a parte dele, né? Não foi só a questão dos líderes. Porque, às vezes, a gente vê que dentro da igreja, né, é muito fácil e é muito comum colocar a culpa nos líderes da igreja, colocar a culpa no pastor, colocar a culpa no presbítero, colocar a culpa no sacerdote que está na frente do trabalho, né? Mas acontece que a responsabilidade é de todos, né? A Bíblia vai dizer que o pai não vai dar conta do filho e nenhum filho vai dar conta do pai. Então, todos têm a sua parcela, todos têm as suas responsabilidades, né? Todos têm o seu quinhão. Então, cada um vai responder diante de Deus. Você não pode dizer assim, mas foi porque lá se justificar diante do Senhor e dizer assim, não, foi porque o meu pastor fazia isso, é porque o meu líder fazia... Não, a Bíblia vai dizer que cada um será julgado segundo as suas obras. Então o povo também tinha a sua parte, por quê? Porque eles também relaxaram. O povo não estava nem aí preocupado mais com a construção do templo, né? Até se comentava que o templo deveria ser reerguido depois que toda a cidade estivesse pronta. Imagine, reerguer os muros, depois que tudo estivesse prontinho, agora ir lá para reconstruir o templo. Mas não é assim. Primeiro as coisas de Deus, né? Primeiro a casa do Senhor. E você vai ver que Deus ensina claramente, a Bíblia vai dizer claramente que a prioridade tem que ser sempre de Deus. Quando você vê como exemplo ali Elias, né, que multiplica ali a farinha da panela, né, e o azeite ali naquela viúva, né, se eu não me engano, acho que foi a viúva de Sarepta. O que acontece? A primeira coisa quando ela disse para Elias, ela disse assim, o profeta falou para ela, olha, você tem o que aí para comer e tal? Ela disse, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolo aqui e dar para meu filho para a gente morrer. E depois de sair, nós vamos morrer. Aí o profeta diz assim, não, mas você vai lá, faça o bolo e traga um pedaço para mim. Aí, quando você olha pelos olhos carnais, você vai dizer assim, meu Deus, mas que homem sensível, a mulher está dizendo que não é nada, que é pobre, que não tem mais nada, que vai morrer, que só tem sair, que é para ela e o filho dela, e agora esse homem chega dizendo que o primeiro pedaço é dele. Mas é que Elias, naquele momento, ali era um mistério, né? Porque ali, naquele momento, ele estava dizendo assim, primeiro Deus, né?
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sempre a prioridade é Deus. Sempre. Sempre Deus em primeiro lugar. E aí, o que aconteceu? Né? Ela fez o bolo e fez o que o profeta pediu. Ela deu o pedaço para ele e ali, né, Deus abençoou que aquela mulher, ali veio a prosperidade e não faltou mais o alimento, né? Então, queridos, a gente vai observar que o problema ali do povo é que o povo estava se preocupando consigo, na sua própria casa, nas suas próprias moradias, em deixar tudo bonitinho, e estavam se esquecendo da casa de Deus, estavam se esquecendo do templo, né, que era o lugar onde Deus estava ali representando que estava morando no meio. Parece que não estavam fazendo questão que Deus estivesse morando no meio deles, né? Parece que dá a entender isso, né? Mas ali veio a palavra também para o povo, né? O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Esdras capítulo 5, versículo 2. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dario, que agora reinava sobre todo o império persa. O rei Dario mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrado a ordem dada por Ciro e assim o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Agora veja só, queridos, né? O rei muito sábio, né, mandou o que? Verificar nos documentos, que era o que o outro rei, né, o Cambises, era isso que ele deveria fazer. Ele deveria verificar nos documentos, né, e não ele fazer aquela... Porque precisa ter fatos e dados, né? Então ele ouviu uma parte, mas não ouviu a outra, né? Um julgamento nunca é justo se você só ouve uma das partes. Você precisa ouvir as duas partes. E ele ouviu só as partes dos acusadores e não ouviu a parte dos acusados, que era do povo judeu, né? Apesar que eles não foram lá para se defender, né? Mas aqui você veja que a história já mostra diferente. Aqui já mostra que quando eles vão questionar quem autorizou vocês a fazer, eles vão dizer: é um decreto do rei Ciro. Olha só, Ciro, lá atrás, antes deles mandarem parar a obra, né? Antes deles mandarem parar, em 534, lá em 536, né? Eles já tinham feito já estavam com o decreto na mão. Olha que coisa, né? O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro, e de Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras capítulo 6, versículo 14. E acabou-se esta casa, Esdras 6,15, que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado o resultado glorioso. Toda honra e glória seja somente ao Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, como eu havia comentado antes, né? Então ali a profecia de Ageu vem no ano 520,
antes de Cristo, né? E quando chega no ano 516 antes de Cristo, eles então concluem a obra, né? Concluem ali a construção do templo. Então eles levaram ali um período ali de entre 6 a 7 anos para eles construírem totalmente, reerguerem totalmente aquele templo, né? Então veja só, então precisou que Deus se levantasse, né? Para que Deus colocasse ali as coisas no seu devido lugar. O que a gente observa, né? Hoje nós estamos vivendo um momento caótico, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, né? Que é essa questão da pandemia, do coronavírus, né? Se eu estivesse na igreja nesse momento, eu estaria usando uma máscara. Eu estou dentro da minha casa, mas se eu estivesse lá, eu estaria usando uma máscara. Ou em qualquer ambiente em que nós vamos, né? E o que a gente está vendo, né? Que muitas vezes aqueles que têm os olhos espirituais estão conseguindo enxergar a voz de Deus. O que está acontecendo, né, é algo profético e Deus está falando com a sua igreja. Porque não é tratativa... Deus, claro, faz a sua tratativa de uma forma geral, com o mundo também, mas Deus fala muito especialmente para a sua igreja, porque o mundo não sabe discernir as coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então o mundo não sabe, não entende o que está acontecendo, mas nós que temos a visão espiritual, nós sabemos que isso faz parte de cumprimentos proféticos e que o que está acontecendo, né, é um grande sinal. E o Senhor está dizendo assim para a sua igreja: acordem, despertem, né? Fiquem atentos. Jesus disse: quando estas coisas estiverem acontecendo, olhem para cima, né? Olhem para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Olhar para o alto aqui, Jesus está dizendo, não é literalmente a gente ficar olhando para o céu, mas é voltar para as coisas dos céus, voltar para as coisas de Deus. Mas mesmo assim, nós ainda estamos vendo ainda, né, a igreja na sua sonolência, a igreja na sua letargia, né, a igreja vivendo ali uma indolência. Meu Deus, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, né, e vermos, né, como o profeta, né, pediu ali para que Deus abrisse os olhos do moço para que ele visse. Nós precisamos enxergar, né, queridos? A igreja está vivendo o seu último momento, os seus últimos momentos aqui na terra. É muito provável que esta geração, né, é provável que esta geração seja a geração do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. Então, precisamos estar preparados, precisamos estar alerta. E aí, o que a gente vai ver? Que Jesus vai dizer, né, lá em Mateus, que a volta do Senhor será como um ladrão à meia-noite, ou seja, as pessoas vão estar dormindo, né? Então, muitas pessoas dizem, não, mas não é agora, não é agora. Eu já ouvi, claro, a gente não sabemos dizer o dia nem a hora, isso está escrito, né? Nem os anjos sabem o dia e nem a hora. Mas eu já vi aí, até pela internet, algumas pessoas dizendo, eu provo que ainda não é agora e tal. Quem somos nós? A gente não tem essa autoridade, né? Por mais que a gente investigue as profecias e estejamos ali, mas a gente não tem autoridade para dizer quando realmente será a volta de Jesus. Mas uma coisa é certa, os sinais estão mostrando claramente de que nós estamos já nos preparando, né, para ir ao encontro do nosso Senhor Jesus nos ares. Glória ao nome do Senhor. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo.
Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas dois: Moisés e Elias. Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual, com a sua vara fazia grandes maravilhas. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. Então, com muita propriedade aqui, né, nosso saudoso pastor Eurico Bergstein, ele vai colocar aqui esses dois homens, Moisés e Elias, que foram as dois, não vou dizer que foram os maiores, mas foram os dois grandes nomes, né, do Velho Testamento, né, ali do período profético, como representantes proféticos, até porque esses dois homens vão aparecer, né, no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, ali conversando com Jesus, né? Então, isso mostra a autoridade profética que esses homens tinham, né? E grandes líderes que eles se tornaram também, né, queridos? Então, olha que Deus sempre, né, esteve no Velho Testamento utilizando, né, alguém, os seus profetas, para falar para o povo, falar para a nação quais os seus desejos, né? E inclusive no caso de Moisés, por exemplo, Moisés vai trazer a lei, né? Vai trazer ali o Pentateuco, né? Que é o centro, né, do judaísmo ali, da religião judaica, né? Está ali na lei de Moisés, e vem também os profetas, né? Então, os judeus, eles ali eles na Torá, eles têm a lei e os profetas. E como um grande representante dos profetas está o profeta Elias, né? E um dos grandes feitos de Elias foi aquele desafio que ele fez aos 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, né? Onde ali, pela misericórdia do Senhor, né, Deus não permitiu, porque aquele era o momento de Deus. Então veja que o diabo, ele tem também, né, os seus limites. Ou seja, quando Deus diz não, não. Quando aqueles homens aceitaram o desafio de Elias para fazer descer fogo do céu, eles não eram bobo. Eles aceitaram o desafio porque eles tinham capacidade para isso, para fazer descer fogo do céu. E a Bíblia vai dizer, né, que Satanás pode enganar a muitos dessa forma, né? Então eles tinham autoridade para isso, só que eles não tiveram naquele dia. Eles se cortaram, eles ficaram ali horas e mais horas fazendo todo aquele ritual, se cortando e gritando: ah, Baal, ah, Baal, Baal, Baal. Mas o inimigo não teve autoridade. Sabe por quê? Porque Deus disse não. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Até Satanás, sabe? Oi, irmão, eu me emocionei agora. Me arrepiei agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe? Até Satanás, né, tem que respeitar. Quando Deus diz não, é não. Ele tinha poder para fazer descer fogo do céu? Tinha, mas naquele dia Deus disse não. Porque o desafio era: aquele que fizer descer fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Esse era o desafio. Então, era só Deus que tinha que fazer descer fogo do céu, né, e queimar ali aquele holocausto, como a história diz, né? Porque Deus é Deus e não há outro igual a Ele. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento.
Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo 1,6. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Né? Aí a gente vai ver as manifestações sobrenaturais, né, no Novo Testamento do dom de profecia. Por quê? Porque a gente vai ver, né, que a profecia, os profetas, eles foram até João. Então, no Novo Testamento, não existe, alguém poderia ser chamado de profeta, né? Como a gente vai ver aí, o profeta Ágabo e tal, mas assim, porque em algum momento esse homem recebia a manifestação do Espírito Santo de Deus, que é o que o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, né? Ele vai trazer esse assunto a respeito dos dons espirituais, né? E ali também no capítulo 14, ele vai falar mais especificamente a respeito do dom de profecia. E é isso que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Então, no Velho Testamento, né, uma pessoa não poderia chegar e dizer assim: a partir de agora eu quero ser profeta. Estamos falando da teologia do Velho Testamento, né? Ele não poderia dizer assim: eu sou profeta. A partir de agora eu sou profeta. Não. Ele tinha que ser escolhido por Deus, né? Ele tinha que ser chamado por Deus para isso. Ele tinha que ser escolhido por Deus para exercer essa função. Até porque o profeta no Velho Testamento ele era chamado de vidente. Mas não é a mesma coisa do que a gente vê hoje, dessas pessoas que pegam a mão do outro, né, para dizer que está vendo ali o futuro daquela pessoa e tudo mais. Não é isso. Isso aí é uma coisa maligna, faz parte, né, de feitiçaria, né? Mas o profeta do Velho Testamento, né, ele era chamado de vidente porque ele era consultado. Então, por exemplo, os reis gostavam muito de consultar os profetas quando eles iam fazer determinada investida em batalhas e tudo mais. Eles procuravam sempre os profetas, né, e consultavam os profetas. Por que isso? Porque o profeta ele tinha uma intimidade com Deus, né? E você vai ver que vai existir uma diferença, né, entre o ministério de profeta e o ministério sacerdotal. No ministério de profeta, o profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para, né, o ser humano, para o homem, enquanto que o sacerdote é aquele que leva para Deus, né, através dos holocaustos, através dos sacrifícios, ele levava para Deus, né, as petições, pedidos de perdão, de arrependimento, né, do ser humano, através dos sacrifícios. Mas o profeta, ele trazia, né, de Deus, né, ele era o interlocutor que trazia, ele dizia: assim diz o Senhor. Então era um embaixador de Deus, era um interlocutor que falava, né, em nome de Deus. Então não era qualquer um, né? Deus escolhia aqueles, né? E alguns deles vão dizer, né, que foram escolhidos
desde o ventre da sua mãe. O profeta, na dispensação do Antigo Testamento, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplo, em Ezequiel 22, os anciãos vieram a Ezequiel para que esse consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações eles não receberiam as respostas. Em 1 Samuel 9, 6, 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se haviam perdido. Em 1 Reis 14, 2, 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitiu aos anciões o que Deus lhe falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Então é aquilo que a gente acabou de falar, né? Que ele era um interlocutor. Então o profeta era um interlocutor que recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Muitas vezes alguém consultava o profeta e Deus respondia, às vezes Deus não respondia, né? Às vezes Deus... Porque assim, o profeta também não era obrigado a ter a resposta, não era assim, né? Então ele tinha que... Deus, muitas vezes até o profeta... Ele pedia um tempo porque ele ia orar e consultar a Deus. Lembra, por exemplo, de Daniel, né, que precisou, junto com seus amigos, ir orar ao Senhor para que Deus revelasse o sonho ali do rei. Então, assim, não era aquela coisa de estalo, assim, já chegou lá e o profeta já tinha, né? Não era assim. Muitas vezes o profeta ele tinha que ter um tempo com Deus para ver se Deus iria ou não falar ou responder aquela pessoa, né? O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Atos 2, 17. Não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, 8, 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Atos 21, 10. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16, 16. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador. 1 Timóteo 2,5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Efésios 2,18. Jesus é o único mediador. Portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis, etc. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 21. É fundamental que os obreiros ensinem à igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Então, queridos, aí a gente vai ver que na dispensação do Novo Testamento, né, não existe mais essa coisa do profeta. Nós somos profetas, mas a gente vai aprender que nós somos profetas porque nós ministramos a palavra profética, que nós pregamos a palavra, porque a palavra ela é a palavra profética. Daí
o que a Bíblia vai falar, Paulo vai falar lá no capítulo 14, né, na primeira carta aos Coríntios, a respeito do dom de profecia. Então, você vai ver aqui que a própria Bíblia, né, ela está dizendo que o profeta, né, ele foi até João. Né? Então, não existe mais o profeta, existe o dom de profecia. Agora, uma pessoa, ela pode ser usada várias vezes, até o tempo que Deus quiser, com aquele dom. Só que esse ser usado por Deus não é uma coisa que é 24 horas por dia, né? Como uma pessoa, por exemplo, está precisando ouvir uma palavra e tal. Eu vou lá na casa do profeta para ver o que é que Deus vai... Não, aí você está fazendo com que esse profeta ele seja uma espécie de vidente, né? Porque para ele chegar lá e dizer, revelar a tua vida, revelar teu futuro e coisas assim. Não é assim que funciona, né? Muitas vezes é outra coisa. Muitas vezes Deus pode usar uma pessoa, né, em um determinado momento com uma profecia, né, e ela vai se cumprir, e Deus só usar uma única vez na vida, e nunca mais Deus vai usar aquela pessoa. Não porque ela esteja em pecado, não porque ela esteja fora da presença de Deus, não, mas porque o interesse de Deus era aquela única vez. Era aquele momento que Deus precisava usar ela, né, para entregar aquela profecia para alguém, né? Mas aí você vai ver que o dom de profecia está relacionado, né, à questão da palavra de Deus, a palavra profética, né? A palavra profética. Bom, queridos, eu gostaria de ler aqui nesta Bíblia, que é na tradução da linguagem de hoje, tá? No capítulo 14, né, da primeira carta aos Coríntios, que vai falar a respeito do dom de profecia. Diz assim: portanto, esforcem-se para ter amor, procure também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Tá? Aí agora você vai aqui na tradução revista e atualizada, e ela diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 2: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 3: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Versículo 4: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E versículo 5: eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então, agora, continuando aqui na versão da linguagem de hoje, versículo 2: quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo ele diz verdades secretas. Versículo 3: porém, que anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Versículo 4: quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. E versículo 5: eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Então, queridos, a gente não tem
como a gente fazer um comentário mais a fundo em relação à questão do dom, né, de profecia, mas é apenas uma rápida palavra para a gente poder entender de que hoje, né, Deus continua usando a sua palavra, a palavra profética. Deus, a Bíblia vai dizer, queridos, não havendo profecia, o povo se corrompe. A profecia, ela mantém a vida. Então, a palavra profética, ela produz vida, né? A palavra profética, ela produz vida. E no Novo Testamento, Jesus é a profecia. Jesus é a palavra profética. Por isso Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Então, quando você ouve a profecia, quando você recebe a profecia, ela vai produzir em você vida. Ouvi e a vossa alma viverá. Então, ela vai produzir vida em você. Então, esse é o efeito da profecia. Então, se você, por exemplo, ir lá para Ezequiel, e você vai ver lá a questão do Vale dos Ossos Secos, e aí o Espírito vai dizer para ele assim, filho do homem, né, profetiza sobre esses ossos, e diz, ossos secos, né? Aí, olha só, profetiza esses ossos. Então, profetiza a vida para esses ossos, né? Aí vai dizer, filho do homem, poderia porventura esses ossos voltarem a viver? E ali ele vai profetizar como o Senhor está orientando que ele profetize, e a partir do momento em que ele profetiza sobre aqueles ossos, os ossos começam a receber nervos, a receber carne, e os ossos vão viver. Queridos, então, a palavra profética, ela produz vida. Aqueles homens estavam mortos espiritualmente. O povo estava morto espiritualmente, né? E precisava ressurgir. Aí Deus levanta dois profetas na época, que foi o profeta Ageu e o profeta Zacarias, né? E a palavra que eles profetizaram, eles receberam uma injeção de ânimo e eles voltaram a viver. E a Bíblia diz que eles temeram, né? Eles temeram a palavra do Senhor. E eles ali, então, se animaram novamente, eles agora voltaram a construir. Quando os inimigos falaram, quem mandou vocês voltarem a construir? Eles falaram, não, nós temos uma autorização, pode procurar lá, que foi Ciro quem autorizou. Então eles vão lá nos anais e está lá, né? Lá, estava lá o decreto lá. Então, naquele momento, e ali, 4 anos depois, eles conseguem entregar o templo novamente. Queridos, e aí, amados, você vai ver o profeta Ageu falando sobre a glória da segunda casa, que seria maior do que a primeira. Por quê? Porque a riqueza maior do segundo templo era que o segundo templo, mesmo já depois dele passar por uma reforma de 40 anos e tudo ali, pelo próprio Herodes, né? Mas a glória da segunda casa é quando o Filho de Deus, ele sobe até naquele dia, né? No último dia da festa, lá em Jerusalém, o Filho de Deus vai e sobe os degraus do templo, e ele chega lá em cima e abre os braços e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Meu Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. É por isso que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Era a presença do próprio Deus encarnado. Era o próprio Deus encarnado que estava ali, presente, ali, né? E diz, quem tem sede, venha a mim e beba.
Glória ao nome do Senhor. Que nós possamos receber a palavra profética em nossos corações e que nós possamos fazer uso desta palavra e que nós possamos sair pelos quatro cantos, né, pregando a palavra de Deus, profetizando como profetas de Deus, porque a palavra de Deus, ela produz vida, e aqueles que estão mortos, que estão caídos, né, que estão dormindo, por certo, esses serão vivificados, como diz Efésios, capítulo de número 2, né? Então, eles serão vivificados, eles serão levantados novamente pelo poder da palavra profetizada por nós. É abrirmos a nossa boca como profetas de Deus nesta geração e profetizarmos a palavra do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe você grandemente, tá? Se você gosta desse conteúdo, compartilhe. Irmãos, inclusive tem muitas pessoas que é do grupo de risco, né? Pessoas que não estão podendo ir para as escolas. Tem também muitas igrejas que estão parcialmente fechadas, e muitos irmãos que frequentam escola bíblica, que gostam de participar das aulas semanalmente, não estão podendo frequentar. Então, se você conhece na sua família, né, ou dos seus amigos, se você conhece alguém que gosta de escola bíblica, que participa das aulas semanalmente e que está impossibilitado, pega este vídeo, né, e compartilha com ele, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você possa receber toda semana, assim que o vídeo for postado, você receber a notificação, tá bom? Deus abençoe grandemente, um grande abraço e até a próxima lição.